Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bom, sala cheia, um tema importante, né? Eu só vou fazer uma breve apresentação da escola, que sempre tem pessoas que não estiveram conosco ainda, uma apresentação muito breve. A gente tem uma alegria hoje de estar tratando desse tema e com pessoas tão competentes e ter um grupo muito bom aqui participando, né? Falar para vocês que a Escola do Legislativo é um projeto daqui da Câmara Municipal, né, de Piracicaba, a Câmara de Vereadores, mas é um projeto que existe, na verdade, no Brasil inteiro, com uma mudança constitucional, para que, além do trabalho com servidores públicos, para que fosse feito um trabalho também com a população, na questão da promoção de cidadania, na difusão de cultura, fortalecimento de lideranças. Então, nós somos entre 200, quase 300 escolas no Brasil hoje, tem uma associação brasileira, tem uma associação paulista, e aqui, especialmente em Piracicaba, a escola começou a funcionar em 2017, e foi um projeto bem legal, com voluntariado, como hoje também os integrantes dessa roda são voluntários, que trazem temas assim importantes para que a gente possa conversar de diversos formatos. Tem oficinas, rodas de conversa, seminários, às vezes tem temas que são de ciclos, né? E deixar alguns recadinhos para vocês, que assim, como nesse isolamento nós tivemos que também reinventar a forma de fazer os cursos, que eram presenciais, eu acho que a gente com certeza volta ainda ao presencial, mas não vamos deixar o virtual, porque teve algumas vantagens, como trazer pessoas aí do Brasil inteiro, até fora do Brasil, tanto para fazer as palestras, as falas, como participar da roda. Isso foi bem legal. E também, a gente estava no encontro das escolas essa semana passada, do Brasil inteiro, aumentou o número de participantes com o virtual. Então, tem lado positivo também de tudo isso, né? Mas para vocês que estão, então, no virtual, vocês vão receber um e-mail da escola e precisa responder para ter o certificado da escola, tá? Então, vocês vão receber um formulário simples para que a gente possa proceder aí a esse cadastramento, tá? Também os que estão no YouTube podem mandar um e-mail, porque a gente tem um canal do YouTube com mais de 200 temas. Legal, vocês entrem lá no site da Câmara, tem um link só da escola, e lá tem todos os temas que vocês podem procurar. Também estão todos gravados, a ideia era essa, transparência. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente tem um Instagram relativamente aí recente, e a gente pede muito para que vocês vejam lá, Escola do Legislativo Pira, porque tudo que é mais rapidinho, alguma coisa que está surgindo, o tema do dia, a gente coloca lá, inclusive a matéria de hoje também. Eu acho que é isso, está vindo muita coisa aí. Essa semana, por exemplo, a Piracicaba, um território agroecológico, né? Que vai ter uma oficina agora dia 11, entre a doença e a forma da pandemia, também dia 6. A gente vai ter inteligência emocional, liberdade de expressão, valoração monetária de árvores urbanas, então tem muitos temas aí para vocês participarem. E aí eu vou parando por aqui, eu vou estar assistindo, aqui com meu microfoninho também fechado, mas o tema de hoje é justiça climática. Nossa, antes da pandemia já era assim uma coisa alarmante, quer dizer, com tudo isso, acho que ele dilacera mesmo, acho que ele traz à tona, né, muito do que às vezes a gente não quer enxergar, mas para facilitar essa tarde de hoje, a gente conta com a Nara, né, que já é uma querida amiga aí de vários momentos que a gente tem dentro da Câmara Municipal, Nara Perobelli de Moraes, ela é gestora ambiental, trabalha com a temática de gênero e clima de maneira interseccional no Imaflora e Observatório do Clima. Também o Rodrigo está aqui com a gente, o Rodrigo de Oliveira Santos Signoretti, graduando em Engenharia Ambiental, atualmente estagiário de projetos do Imaflora, atuando nas áreas de mudanças climáticas, políticas públicas, cadeias de soja e carne e certificação florestal. Eu vou deixar e falo bem-vindo a todas, a todos, a Nara, o Rodrigo e também a Renata, que vai fazer a palestra, mas eu deixo para eles apresentarem. Renata, mas muito obrigada de estar aqui com a gente na escola também e propiciar um tema tão importante, né, nessa discussão. Muito obrigada, gente.
Obrigado, Nancy. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Rodrigo, como a Nancy me apresentou, eu sou do Imaflora, eu trabalho na área de políticas públicas e clima, e eu vou estar aqui mediando a oficina Justiça Climática. Bom, gostaria de pedir para que todos, se possível, abrir as câmeras, né, para a gente ver o rostinho de cada um, de cada uma. Isso, o pessoal está abrindo. Obrigado, pessoal. Hoje a gente vai ter a apresentação da Andréia Coutinho, da Renata e da Nara. Vou apresentar elas mais para frente. E eu gostaria de agradecer a todos por comparecerem hoje. A gente está com 42 pessoas aqui. É um grande número, é muito bom que tem muitas pessoas interessadas na causa, muitas pessoas que querem saber mais, que querem estudar mais um pouco sobre justiça climática. Bom, e não dá para falar sobre justiça climática sem falar um pouco de mudança do clima, né? A gente lembrando um pouquinho aquele conceito lá do ensino médio, que a mudança do clima é aquela mudança que a gente sente num grande período de tempo, né? E atualmente a gente vem notando algumas alterações nessa mudança, né? Uma variação. Alguma variação nessa mudança. E isso, como a gente vê pelos estudos, pesquisas científicas, pelo aumento de gases de efeito estufa na atmosfera. Bom, feita essa contextualização, essa lembradinha de mudança do clima, eu vou abrir agora a fala para a Andréia. A Andréia Coutinho, ela é do IX, coordenadora, e eu vou deixar ela se apresentar melhor. Olá, obrigada, Rodrigo, obrigada, Nancy, obrigada pela presença de todos e todas que estão participando aqui nessa oficina junto com a gente hoje. Eu queria, em primeiro lugar, dar um salve a essa iniciativa tão especial e tão necessária. Parabéns ao projeto Pira no Clima. Precisamos falar de justiça e precisamos falar de justiça climática, né? O que torna a existência de um projeto como esse tão relevante. Eu queria me apresentar brevemente antes de começar e compartilhar algumas reflexões com vocês. Meu nome é Andréia Coutinho, eu sou jornalista e mestre em relações étnico-raciais. Atualmente, a minha maior ocupação é como coordenadora de comunicação do Instituto Clima e Sociedade, aqui no Rio de Janeiro. O IX, como a gente chama, e o Rodrigo apresentou a sigla, é uma organização filantrópica, né, que capta e doa recursos para atuar diretamente na construção de soluções para a crise climática no Brasil. E a gente faz isso através de 5 áreas prioritárias, que são energia, transporte, economia, uso da terra e política climática. Então, é uma organização que nasce para ter um olhar urbano sobre a agenda do clima, e a gente tem feito isso ao longo dos últimos 5 anos, porque é uma organização recente no campo da filantropia. Bom, eu queria dizer que esse tema de justiça climática é muito caro para mim, né? É uma temática, de fato, que tem me mobilizado, sobretudo no último ano, no qual eu decidi me apropriar dessa agenda pessoalmente, né, e profissionalmente. Então, eu compreendi, eu vou pedir para o Rodrigo colocar uma apresentação, por favor, obrigada. Eu compreendi que a gente não pode falar de justiça climática, que é um conceito que nasce do movimento por justiça ambiental, sem falar de racismo ambiental, sem falar de território, sem falar dos grupos marginalizados na sociedade, a questão das mulheres e das mulheres negras, e sem falar de representatividade, né? Eu digo isso porque eu vejo que nós, enquanto comunidade climática, enquanto sociedade civil e tomadores de decisão, a gente falhou gravemente ao lidar com esse tema de mudança do clima, sem considerar o componente da justiça social no epicentro das ações, das iniciativas, das políticas e até mesmo das intenções políticas, né? Então, afinal, a gente precisa, para início de conversa, né, entender que os impactos dos extremos climáticos têm gênero, têm cor e têm lugar social, né? Diante disso, eu quero pontuar 3 reflexões com vocês, como uma fala de abertura hoje,
reflexões ou provocações ou desconfortos, como a gente quiser chamar, mas eu considero que são fundamentais como ponto de partida para a gente discutir o cenário de justiça climática no horizonte do Brasil. Né? Primeiro, os princípios que sustentam essa discussão são pilares de comunidade, de grupos minoritários e marginalizados, poder popular e igualdade. Né? Esses seriam o que eu chamo de âncoras, né? 4 grandes desafios na direção de aprofundar e ancorar a discussão do clima sob a lente da justiça. Segundo, a agenda climática se tornou o maior desafio e oportunidade do século XXI no campo da saúde. A gente já tem dados suficientes para comprovar isso, mas, nesse sentido, falar de clima sem falar de saúde não faz muito sentido, é um debate vazio. E também, falar de clima sem falar de desigualdades estruturais, desigualdades sociais, desigualdades raciais, também não faz sentido, né? Então, a gente precisa reconhecer que as arenas de discussão sobre mudança do clima ainda estão em falta com a agenda de justiça, né? E aí, quando eu falo justiça, eu estou falando desde o ponto de vista dos direitos humanos, quanto do ponto de vista de aspectos jurídicos. A pergunta que eu faço e deixo para vocês aqui que vão passar essas próximas horas refletindo sobre isso é como que a gente está assegurando os direitos dos que perdem quando as enchentes e tempestades vêm à tona, né? Quando elas batem a porta, como a gente viu aqui em fevereiro, eu estou no Rio de Janeiro, a gente teve uma grande enchente aqui em fevereiro do ano passado, que invadiu as comunidades e regiões mais pobres. Outro exemplo foi o que a gente viu na Grande São Paulo, em fevereiro desse ano, que a gente teve aproximadamente 320 enchentes e 36 desabamentos e deslizamentos só em fevereiro, né? E se a gente olhar a cor de parte dos corpos que são levados pelas enchentes, soterrados pelos deslizamentos, que perderam suas casas e suas vidas em meio aos mares de lama, a gente entende que essa discussão é uma discussão racial. O Ministério da Saúde, ano passado, esse é um dado do mapa da desigualdade que foi divulgado esse ano, registrou 1.774 mortes causadas por desastres ambientais no Brasil entre 2010 e 2018, sendo que mais de 2/3, equivalente a 1.263, ocorreram só aqui no Rio de Janeiro. Então, a perspectiva racial para a gente falar de clima é muitas vezes ignorada ou invisibilizada. Então, existem algumas contradições no termo de representatividade versus quem faz parte do processo decisório na formulação de políticas e implementação de políticas climáticas, né? Então, são essas contradições que eu acredito que a gente está aqui hoje para entender e se aprofundar, né? Esse espaço, essa oficina, como um terreno fértil de combate, ação e proposição, seja na realidade de Piracicaba ou na realidade local das pessoas que estão assistindo essa transmissão. Então, o terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com vocês e encerrar a minha fala é um pouco citando algumas recomendações e alertas de um estudo muito interessante que foi feito pelo Perifa Connection, que é um coletivo de jovens aqui no Rio de Janeiro, que esse ano elaborou um laboratório de clima e periferias com o apoio do ICS, né? O objetivo era formar e capacitar comunicadores da periferia para o debate climático. Então, a gente entendendo que eles serão futuros líderes e futuros tomadores de decisão, eu vou deixar a publicação aqui no chat para quem quiser ler mais, é uma publicação curta. Eu vou ler as 5 mensagens-chave finais desse estudo. Primeiro, mitigação e adaptação não podem reforçar o racismo climático. Segundo, precisamos de uma perspectiva antirracista para a tomada de decisão sobre clima em todas as esferas, do legislativo, do executivo, do judiciário, contemplando realidades e necessidades municipais e estaduais. Terceiro, não é ético tratar a população diretamente afetada pelos extremos climáticos apenas como vulnerabilizada, né? Então, além de não ser ético, não é justo, e além de não ser justo, não é suficiente. Quarto, o antirracismo é parte da justiça, da luta por justiça climática. E quinto, é uma pergunta que eu deixo e fecho. Como que a população negra e periférica pode e deve contribuir para os cenários de mudanças estruturais, para uma transição justa, né, de baixo carbono, como a gente fala?
Bom, é um pouco desse conteúdo que eu queria compartilhar. Provavelmente mais perguntas do que respostas, e eu espero que essa oficina seja um ponto de partida de construção de respostas e, sobretudo, uma mudança de consciência sobre o nosso olhar para a agenda climática, né? Meu desejo e minha luta é que a gente tenha cada vez mais aliados e aliadas que tornem essa discussão mais prática e efetiva e urgente, né? Obrigada, e eu desejo a todos um ótimo debate a seguir com a palestra da Renata. Obrigado, Andréia. A Andréia, na verdade, ela foi uma convidada especial aqui. A gente agradece muito em aceitar o nosso convite. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Nara. A Nara, ela é minha colega de trabalho, trabalha em Imaflora, na área de políticas públicas, e eu vou deixar agora a palavra para ela se apresentar melhor. Obrigada, Rodrigo. Acho que antes de começar, não tem como começar direto assim, sem agradecer a Andréia pela fala incrível que ela fez. E infelizmente ela não vai ficar com a gente toda a oficina, por isso que ela abriu também a nossa oficina, mas a gente está juntas no Observatório do Clima e são sempre reflexões e provocações muito interessantes. Bom, eu já fui apresentada um pouco pela Nancy, pelo Rodrigo, então não vou me alongar, mas meu nome é Nara, sou gestora ambiental e estou coordenando o Piranoclima. E aí, como essa oficina faz parte do projeto, eu vou gastar 5 minutinhos para explicar o que é o projeto para vocês. Eu vou compartilhar aqui. Está funcionando? Sim. Obrigada. Bom, o Piranoclima começou esse ano e visa a elaboração de um plano participativo de adaptação e mitigação às mudanças climáticas que considere a questão da justiça, né? Não apenas mudança climática, como a Andréia trouxe, descolada da lógica social que a gente vive, né? Então, só um segundo, eu sempre tenho um probleminha para passar. Pronto. Bom, o contexto é que em 2009 a gente teve no Brasil, né, a Política Nacional sobre Mudança do Clima e Política Estadual, talvez a gente fale delas um pouquinho mais para frente, mas são marcos aqui que eu apresento para começar a introduzir o assunto, né? E em 2015 nós tivemos outros 2 marcos importantes, que foi o Acordo de Paris e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou me alongar explicando cada um deles, porque a gente pode voltar depois, mas é só para a gente ter essa linha do tempo, né? E antes mesmo de estudos de 2009, 2015, em 2006, nós já tínhamos em Piracicaba aprovada uma comissão de mudanças climáticas e ecoeconomia solidária. Então, aqui Piracicaba já foi pioneira nesse sentido de criar essa comissão. Mas até hoje ela não foi regulamentada. Então, ela é um espaço institucional para discutir exatamente essa questão, mas não está funcionando, né? E aí, olhando para isso, enfim, para o contexto, o Piranoclima tenta fazer esse plano, né? E aí, com um foco grande nas questões de gênero, principalmente, tanto como objetivo a ser atingido, né? Como também método. Então, dentro dos espaços de construção do plano, a gente tenta ir na direção da equidade de gênero. E aí, aqui à direita, vocês podem ver 2 fotos, né, que ilustram um pouco a crise hídrica no Rio Piracicaba, em 2015, e o alagamento que aconteceu no começo desse ano, né, em fevereiro. O nosso projeto tem alguns produtos, que eu vou passar rapidamente aqui com vocês. Então, o primeiro é um diagnóstico legislativo e de planejamento, porque a gente entende que tem que olhar para tudo que já foi feito em termos de lei, para não ficar reinventando a roda, né? E aí a gente começa a entender o que falta e o que já temos previsto. Então, esse foi nosso primeiro produto. Depois a gente tem também grupos de trabalho que se reúnem desde abril, mensalmente, para olhar para a adaptação e mitigação.
e aí é com especialistas tanto do poder público, né, várias pessoas que estão aqui, tanto poder público quanto privado e terceiro setor, além da academia. Nós também temos uma estimativa de gases de efeito estufa, feita em parceria com o SEG, que é um produto do Observatório do Clima, e aí a gente vai mostrar mais para frente, mas para o final eu vou contextualizar um pouco como Piracicaba está em termos de emissões, né, dos gases de efeito estufa, que, como o Rodrigo trouxe, é uma, né, das principais causas aí da mudança do clima. Uma pesquisa de percepção e diálogos participativos, que daí eu vou colocar junto, porque, na verdade, eles eram para acontecer de forma presencial, mas foram adaptados para o remoto. Então, essa oficina mesmo, nós estamos considerando como dentro de um diálogo participativo, né, que daí inclui várias questões, e também uma pesquisa de percepção, porque nós queremos que vocês interajam, né, e a partir disso a gente consegue entender quais são as dificuldades e também soluções que Piracicaba traz. E um diagnóstico do risco socioclimático, que também vai ser apresentado para vocês mais para frente, mas que basicamente analisa quais são as ameaças climáticas, então, enchentes, né, que é recorrente aqui, deslizamentos de terra e vulnerabilidades socioeconômicas relacionadas. E aí, uma breve linha do tempo sobre como esses grupos estão se organizando, né? Então, o que a gente tem feito até agora? Na primeira reunião, a gente dialogou com outros municípios, sendo Sorocaba e Recife. Então, embora um esteja lá longe, outro está aqui pertinho, para entender como foi a construção. Eles têm planos climáticos, né? Para entender como foi a construção desses planos. Depois, nós olhamos em conjunto com esses técnicos a análise legislativa que desenvolvemos. Na terceira reunião, foi a análise de emissões e de risco, que eu citei para vocês agora há pouco. E entre a terceira e a quarta reunião, nós coletamos, dentro desse grupo ainda, algumas diretrizes que seriam importantes para direcionar, né, o nosso plano, para mostrar em que caminho nós queremos seguir nesse sentido. A quarta reunião, que foi semana passada, nós validamos em conjunto, então é um processo realmente participativo na medida do possível, né, de que a pandemia deixa e enfim, da disponibilidade de cada pessoa que participa do grupo, mas é um grupo aberto, então eu faço aqui o convite também. E agora esse é o momento de, a partir das diretrizes que nós desenvolvemos, né, coletar ações que vão na direção de atingir os nossos objetivos. Então, isso está sendo feito tanto através de reuniões temáticas, então, tivemos reuniões só sobre desigualdades, reuniões só sobre enchentes, sobre ondas de calor, enfim. E diálogos participativos, que são esses que estão acontecendo tanto agora, quanto em algumas datas aí para frente, que eu vou apresentar depois. Mais para o final da nossa conversa. E a próxima reunião, que eu deixo o convite aí aberto, vai ser dia 18 de agosto para validar e, enfim, refinar essas ações coletadas. E a gente faz a redação do plano e abre para consulta pública. Então, de forma resumida, tentando ser rápida, esse é o panorama do nosso projeto. E agora eu passo a palavra aí para o Rodrigo Tencílio, para a Renata, que tenho certeza que tem coisas interessantíssimas para compartilhar com a gente. Obrigada. Muito obrigado, Nara. Foi muito boa a contextualização em termos de políticas públicas, né, em escala internacional, nacional, e até aqui em Piracicaba, né, interessante a gente saber e conhecer que a gente tem uma comissão municipal de mudança do clima. E também é uma grande oportunidade para todos nós aqui em conhecer mais esse plano e saber que ele é participativo, né? Que a gente pode acompanhar de perto, que a gente pode contribuir, dar a nossa voz. Bom, e agora iniciando um cenário mais amplo e global, a gente conta com uma especialista em relações internacionais, a Renata, ela da Empodera Clima. E aí eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, para explicar para a gente um pouquinho melhor
essa tal de justiça climática e como essa temática orbita nas discussões internacionais. Certo, muito obrigada, Rodrigo, e obrigada, pessoal, pelo convite, primeiramente. Estou super feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a política global do clima, sobre gênero e clima, sobre justiça climática. Vocês podem até ver meu fundo aqui, super relações internacionais. Então, eu espero poder trazer um pouquinho, assim, uma história um pouco resumida, porque eu sei que só tenho 20 minutinhos, mais ou menos, mas eu vou compartilhar minha tela com vocês, para poder compartilhar minha apresentação. Mas eu já vou deixar o convite para vocês, enquanto eu faço minha apresentação, comentarem no chat. Eu sei que a gente vai ter um tempinho depois para conversar, né? Ter uma roda de conversa. Então, fiquem super à vontade. Deixa eu tentar apresentar aqui. Tá todo mundo vendo a minha tela? Acho que agora vai aparecer em tela cheia. Sim? Ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, eu vou começar apresentando, então, um pouquinho. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Tem uma mini apresentação. Meu nome é Renata Alvarenga, eu sou gaúcha, sou do Sul, nunca fui para Piracicaba, mas eu conheço o pessoal do Imaflora e eu sei que é um trabalho incrível, eu admiro muito. E como o Rodrigo comentou, eu sou do âmbito das relações internacionais, sou formada em RI pela Unicinos, em Porto Alegre, e atualmente eu trabalho como analista política no Consulado Britânico no Rio. Então, teoricamente, eu estou no Rio, mas por causa da quarentena eu estou aqui no Sul. E como o Rodrigo também comentou, eu lidero uma plataforma que chama Empodera Clima, que é de uma ONG norte-americana chamada Care About Climate. O Empodera Clima, ele é basicamente uma base de dados sobre gênero e mudanças climáticas. Então, depois, convido vocês a darem uma olhada. A gente tem conteúdo sobre tudo que diz respeito à igualdade de gênero e clima em 4 idiomas. Então, tem conteúdo em inglês, português, espanhol e francês, justamente com essa ideia de tornar esse tipo de conteúdo sobre justiça climática mais acessível, né? Eu acho que começa por aí, começa com essa questão da gente ter essa informação mais disponível facilmente para a gente, da gente poder se educar sobre isso, e depois a gente poder atuar em qualquer setor que seja que a gente trabalhe, seja na política, sociedade civil, academia, enfim, vários setores. Então, essa é um pouquinho sobre quem sou eu, já vou passar para a apresentação para a gente não perder muito tempo, mas só para explicar para vocês como vai funcionar. Eu decidi separar a apresentação em 2 partes, uma sobre os conceitos da justiça climática, acho que a Andrea já trouxe esse panorama incrível, né, sobre essa questão de racismo ambiental e justiça climática no geral, porque eu acho que justiça climática a gente não tem como separar de direitos humanos, da questão dos seres humanos mesmo, que é isso que eu vou trazer, e a Andrea trouxe já o ponto principal, acho, da apresentação, mas eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre alguns outros termos que aparecem por aí, tipo ecofeminismo, interseccionalidade. Tem vários termos e ações também que já aconteceram, que eu acho que vão ser relevantes para essa apresentação. E aí a segunda parte vai ser um pouquinho sobre as negociações globais do clima. Não sei se todo mundo já ouviu falar das COPs, que são as conferências do clima da ONU, que acontecem desde lá de 95. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que elas são, e o que já tem sido feito a nível internacional em relação a direitos humanos e mudança climática. E aí depois a gente pode conversar sobre como trazer isso para o Brasil, né? Isso já, claro, já existe no debate do Brasil e também no debate local de cidades. Então a gente pode depois entrar um pouquinho mais nisso, mas eu vou focar nessa parte de relações internacionais. Bom, então eu queria começar com esse conceito, que é o conceito, assim, os principais que existem sobre mudanças climáticas e direitos humanos. Inclusive, eu estava lendo um artigo da Andrea ontem, que saiu no Le Monde Diplomatique, Brasil, e ela usou esse mesmo conceito, então eu acho que é um conceito que é utilizado realmente em muitos lugares, que é um conceito da Fundação Mary Robinson. Para quem não sabe, a Mary Robinson, ela foi a primeira mulher presidente da Irlanda e também foi a alta comissária de direitos humanos da ONU. Então, é realmente uma mulher que tem um histórico incrível nessa área de direitos humanos e mudança do clima. E nessa fundação dela, ela criou esse conceito de justiça climática e também 7 princípios, que eu não vou tratar aqui hoje por causa do tempo mesmo, mas já deixo o convite também para vocês poderem olhar um pouquinho depois do trabalho dela, que eu acho que explica bastante, assim, essa parte bem conceitual do que é a justiça climática. Mas, então vamos lá, por que é a justiça climática? Bom, ela conecta, como diz aqui, direitos humanos e desenvolvimento para construir uma abordagem focada nos seres humanos. Isso é visando sempre a gente proteger o direito dos grupos mais vulneráveis, né? E quando a gente fala de grupos mais vulneráveis, que eu vou explicar agora no próximo slide, a gente está falando de uma gama de
grupos, né? Então, a gente fala de comunidades indígenas, principalmente pela localização, onde ficam a maioria das comunidades, e como eles estão mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. A gente está falando de idosos, a gente está falando de crianças, mulheres, pessoas com deficiência, imigrantes, qualquer grupo, vamos dizer assim, que já tenha algum tipo de fardo na sociedade no geral, por questões, seja das mulheres patriarcais, por questões de preconceito, enfim, uma gama de áreas sociais mesmo, que, obviamente, com o surgimento da mudança climática e dos impactos desastrosos que causam a partir disso, esses grupos vão ser os mais afetados. Então, essa é a ideia geral, assim, ela é mais simples do que parece, né? Eu acho que quando eu explico um pouquinho sobre gênero e clima, às vezes parece uma coisa super diferente, super complexa, mas é nada mais do que isso mesmo, essa questão de vulnerabilidade. Então, aqui nesse slide eu explico um pouquinho mais, como eu falei, né? Desigualdade em função de gênero, orientação sexual, classe, grupos marginalizados no geral, vão ter um fardo desproporcional. Acho que desproporcionalidade é a palavra principal, assim, quando a gente fala desses grupos. E aí, isso vai aparecer em muitas áreas, vai aparecer na questão da poluição do ar, dependendo, por exemplo, de onde essas populações vivem. Então, tem uma gama de áreas que vão exacerbar essa vulnerabilidade. E aí, aqui eu trouxe umas fotinhos. Acho que essa primeira, ela é na Índia. Acho que quando a gente fala principalmente em mulheres e mudança climática, principalmente em países do sul global, que a gente chama, né, o países em desenvolvimento, a gente pensa em muitos países onde as mulheres são responsáveis por cuidar da terra, pela agricultura, ou por cuidar da casa, né, em sociedades patriarcais geralmente funciona assim. E essa primeira foto, que é na Índia, é um grupo de mulheres que está carregando água, né? Isso também é muito comum em vários países mais pobres, que as mulheres elas caminham quilômetros e quilômetros atrás de água para chegar até o poço e depois levar até as suas casas. E isso traz uma série de questões, inclusive vulnerabilidade sexual e, enfim, várias questões de vulnerabilidade que elas enfrentam nesse caminho super longo das suas casas até o poço. E isso tem muito a ver também com, por exemplo, crianças, né? Enquanto eles estão fazendo essas atividades, principalmente crianças meninas, elas não estão na escola. Então, tá aí uma outra vulnerabilidade que às vezes a gente não vê, né? Um pouco mais intangível, mas ela existe. Então, esse é um exemplo. E embaixo, essa foto, ela é recente, ela é na Somália, e é um grupo de mulheres com um balde para pegar comida. E isso é em relação à segurança alimentar, né? Esse é um outro aspecto que é um efeito das mudanças climáticas e que, consequentemente, vai ter um efeito um pouco maior nas mulheres. E eu tô focando um pouquinho mais nas mulheres, eu vou falar de outros grupos, mas é porque, como eu comentei, o Empodera Clima foca muito nisso, né, nessa questão tanto da vulnerabilidade das mulheres quanto no empoderamento da mulher. Então, vocês vão perceber que eu acabo trazendo um pouquinho mais essa parte do que as outras. Mas vamos passar aqui. Eu ia mostrar o site para vocês, mas acho que em função do tempo eu só convido depois a vocês a olhar isso depois. Chama o The Carbon Map, é um site muito legal, que é um mapa que tu consegue clicar em várias categorias ali em cima, vocês conseguem ver área, população, riqueza, e conseguem ver como que muda a grandeza, né, de cada país e a proporção, basicamente, de cada região do mundo. E para mim, como internacionalista, isso é muito interessante, porque a gente tem aquele mapa, né, super clássico do mundo, e realmente isso muda muito quando a gente considera outros aspectos, né? Então, nesse primeiro aqui, ele está considerando, esse de cima, as emissões históricas, então isso é muito interessante, né? Quais os países que emitiram mais gás carbônico ao longo do tempo, então quem está emitindo há mais tempo, principalmente por causa da Revolução Industrial, né? Para quem já estudou um pouquinho de mudança do clima, vocês vão saber isso, que tem muito a ver com essas emissões históricas, para o desenvolvimento econômico mesmo. E aí aqui esse segundo mapa de baixo fala um pouquinho de pobreza, né? Então vocês podem ver que é bem diferente, assim, vocês veem que na Ásia e na África é onde está os maiores índices de pobreza e consequentemente de maior vulnerabilidade à mudança do clima. E em cima a gente vê os maiores emissores, né? Que são principalmente o norte global que a gente chama, né? Europa, os Estados Unidos, América do Norte no geral. Então acho que é bem interessante para vocês entenderem um pouco essa dinâmica dos países também, né? Não só das pessoas que são afetadas e os emissores. Mas eu gosto sempre de lembrar que quando a gente fala de vulnerabilidade, não é só isso, né? Eu acho que a gente tem, sim, esses grupos que estão mais vulneráveis, mas existe esse fator de liderança que é muito, muito importante
E é por isso que a justiça climática é tão importante da gente falar nesses espaços como esse que a gente tem hoje, ou vários outros em vários setores da sociedade, porque a questão é a gente poder trazer esses grupos que estão mais perto dos efeitos das mudanças climáticas para espaços de tomada de decisão, né? Então, para governos nacionais, governos locais, liderança de sociedade civil, enfim, acho que tem uma gama de espaços que esses grupos podem ocupar. E aqui eu botei alguns exemplos, de novo, focado em mulheres, que esse é um estudo que fala que parlamentares mulheres tendem a priorizar questões sociais nas suas políticas, e os países que têm mais representação feminina mesmo, de mais mulheres num parlamento, por exemplo, têm mais chance de ratificar tratados ambientais internacionais. Esse é um dado muito legal, muito interessante, porque a gente vai falar depois do Acordo de Paris, a gente fala sobre contribuição nacionalmente determinada, que vou explicar um pouquinho depois, do Brasil, e por que é importante a gente ter mulheres discutindo isso, por exemplo. E não só mulheres, né, como a Andrea falou, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que vivem isso todos os dias ou que estão um pouco mais próximas disso. Eu acho que tem que ser a principal ideia quando a gente considera essa parte de liderança, né? E aí, seguindo aqui eu botei só umas fotos para mostrar para vocês. Essas primeiras aqui do meu lado esquerdo, não sei se é de vocês também, é da Marcha das Margaridas, que foi no Brasil ano passado. Foi muito incrível, reuniu muitas mulheres. Então, é um exemplo um pouco mais local em relação a isso. E a gente também tem essas fotos aqui na minha direita, que foi da Marcha do Clima ano passado, na COP25, Conferência do Clima da ONU em Madrid, em dezembro do ano passado, que eu também vou explicar um pouquinho. E dentro dessa Marcha do Clima, teve um grupo de feministas, bem grande, que falou sobre justiça climática, né? Demandando justiça climática, que é isso que diz o cartaz aqui. E foi muito legal, foi muito lindo ver tudo isso. E esses são exemplos, alguns dos poucos exemplos sobre mulheres na liderança que já existem em relação à justiça climática. Bom, então agora, tudo isso que eu falei tem tudo a ver com o ecofeminismo, né? Eu acho que, não sei se todo mundo já ouviu falar desse termo, mas é um termo que é muito usado principalmente pela Vandana Shiva, que eu também não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma estudiosa, uma filósofa, uma ativista muito incrível da Índia, que tem vários livros, inclusive eu recomendo que vocês olhem depois, sobre esse tema, sobre ecofeminismo. E é basicamente, como diz aqui, né? Cria um paralelo entre a degradação do meio ambiente e a subordinação da mulher. Então, o que os direitos da natureza e os direitos das mulheres têm a ver, né? Como eles estão relacionados e, principalmente, isso acontece por causa da opressão, né? Então, a opressão às espécies da natureza e a opressão às mulheres. E aí, através disso, existe esse movimento que é o ecofeminismo, justamente para criar essa liderança que eu comentei agora há pouco. Gente, eu sei que eu falo rápido, tô passando rápido, mas é porque é muita coisa que eu quero falar para vocês. Então, mas guardem perguntas, escrevam aí, que depois a gente vai ter um tempinho de debate. E esse é outro termo que a Andrea também já tocou um pouquinho, que eu acho que é chave, não tem como a gente falar de justiça climática sem falar de interseccionalidade. Ele é um termo que foi criado, assim, no mundo acadêmico, pela Kimberly Crenshaw, que ela é uma acadêmica norte-americana dos Estados Unidos. Lá nos anos 80, ela começou a publicar uma série de artigos sobre interseccionalidade, que nada mais é do que a relação das várias injustiças sociais, né? E como elas interagem umas com as outras. Então, por exemplo, como eu botei aqui, as mulheres, elas são vulneráveis, sim, né, aos impactos das mudanças do clima, como eu falei, mas não é só por serem mulheres, por causa do gênero. É por outros fatores da sociedade, né? Como eu falei, tem os fatores da sociedade patriarcal, mas tem fatores de idade, ou seja, mulheres mais idosas ou mulheres muito jovens. O nível de pobreza também, a gente sabe que mais de metade da população que está abaixo de $1 por dia, menos de $1 por dia, nesse índice de pobreza, são as mulheres, é a grande maioria, então por isso que tem muito a ver nessa relação. E várias outras questões, obviamente, como a questão racial, que é chave também para essa questão. Então, interseccionalidade tem que estar realmente no centro de todas as nossas atividades, tudo que a gente fala sobre justiça climática. Bom, então agora eu vou passar um pouquinho para essa questão de negociações globais do clima, para explicar o que tem sido feito, né? A gente sabe dessa situação, essa vulnerabilidade e também a importância da liderança, como eu comentei, mas como a gente traz isso para a prática, né? E no âmbito internacional, principalmente. Então aqui eu trouxe uma mini linha do tempo, assim, super resumida, porque realmente muitas coisas aconteceram nessas últimas décadas, basicamente. Então eu trouxe uma linha do tempo mais sobre o que aconteceu a nível internacional para o meio ambiente, principalmente o meio ambiente e direitos humanos.
né? Então, eu botei aqui no inicinho essa conferência de Estocolmo, foi lá em 72, já faz um bom tempinho, mas basicamente foi a primeira reunião de grande porte para falar sobre meio ambiente e o homem, que eles chamavam na época, né? Que hoje em dia a gente fala a população mesmo. E essa relação de tudo isso com o desenvolvimento econômico foi a primeira preocupação da sociedade internacional nesse sentido. E aí, depois disso, vieram algumas outras convenções e conferências relacionadas a isso. Aí aqui eu botei a Convenção de Viena e de Montreal, que tratam muito sobre a questão da camada de ozônio. Então, a população mundial realmente começou a ter essa preocupação um pouco maior com o nosso planeta mesmo, com os aumentos da temperatura, né, global, com os aumentos também da produção, basicamente. Acabou que começou a surgir vários mecanismos internacionais para tentar mitigar isso e lidar com isso. Então, esses foram os primeiros. Mas eu diria que o mais importante para a gente aqui é essa segunda parte, que é a partir da Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992. E foi uma conferência importantíssima, que foi onde, basicamente, os princípios do desenvolvimento sustentável, que a gente chama hoje, foram estabelecidos. E também foi lá que surgiu a Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas, que tá aqui, eu botei aqui o símbolozinho. Então, essas COPs, que a gente fala muito, né? Eu falei da COP25, tem o Acordo de Paris da COP21, todos estão dentro do escopo da Convenção Quadro do Clima, da ONU. E aí, a partir de 92, elas começam a acontecer. Então, a COP1 ela acontece na Alemanha, em 95, e aí tem COPs todos os anos, elas acontecem anualmente mesmo, desde 95, então esse ano a gente vai para a COP26, no caso, ela foi adiada até o ano que vem, por causa da pandemia, né, por causa do coronavírus. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o que isso significa, e esse adiamento e tudo mais. Mas o importante de vocês saberem é que realmente tem uma conferência todos os anos, e algumas têm talvez uma relevância um pouquinho maior do que as outras, em função dos seus resultados. Então, a COP3 foi onde surgiu o Protocolo de Kyoto, por exemplo, que foi super importante em relação a criar um instrumento para regulamentar essa questão de emissão de gases de efeito estufa, focada principalmente nos países industrializados. E até foi uma grande falha, assim, na visão de muitos estudiosos do meio ambiente, justamente por isso, porque focou só nessa questão de países desenvolvidos e nas metas deles, e não focou no que os outros países também deveriam fazer, né, porque realmente tem que ser um esforço global. E aí que surgiu o Acordo de Paris, assim, pulando vários anos. O Acordo de Paris foi meio que uma tentativa de ter um acordo como o Protocolo de Kyoto, mas mais ambicioso, que inclui todos os países que fazem parte da Convenção Quadro mesmo da ONU. E eu vou falar um pouquinho mais dele depois, mas é mais ou menos essa a timeline, assim, geral sobre isso. E aqui é só um mapinha mostrando onde foi cada COP até agora, bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia, que geralmente ocorre na Europa, quase todas. Inclusive, não sei se vocês viram isso, mas a COP25 ia acontecer no Brasil, né? O governo brasileiro tinha se comprometido com isso, lá em 2018. Depois eles acabaram desistindo e acabou sendo sediada pelo Chile, mas por toda a questão de protestos no Chile, acabou sendo em Madrid. Então, isso também foi um grande problema, né? Porque vários ativistas, principalmente aqui da América Latina, não puderam ir para lá. Então, isso é uma coisa legal da gente pensar dentro da justiça climática, que é como que as pessoas podem participar disso, né? Porque tem todos esses bloqueios financeiros, por exemplo, e geográficos mesmo, de poder participar. Bom, então agora, como eu comentei sobre a questão de política do clima e falei que mulheres, né, é a minha principal área de estudo, então eu vou trazer um pouquinho sobre gênero na política global do clima. Eu sei que já não tenho muito tempo, então vou tentar rapidinho sobre essa parte, mas, resumidamente, vocês podem ver nesse mini gráfico aqui a porcentagem de mulheres líderes nas delegações de países. Então, isso é bem assustador, eu acho, porque mostra um pouquinho, tanto nas COPs, né, as conferências anuais que eu comentei, quanto nas chamadas intersessionals, que são as sessões que acontecem durante o ano, que basicamente são sessões bem técnicas, assim, para definir os assuntos que vão ser definidos, que vão ser aprovados, implementados nas COPs. Então, aqui vocês conseguem ver essas porcentagens desde 2009 até 2019, então, nos últimos 10 anos. Vocês podem ver as COPs, que realmente é bem baixo o número, inclusive, historicamente, a participação das mulheres nessas sessões durante o ano é maior, o que é bem interessante, mas nas COPs, que são os lugares onde a tomada de decisão realmente é maior, são espaços bem de maior alto nível, eu diria,
as mulheres têm uma participação menor, principalmente como líderes. E aqui é interessante mencionar que em 2015 teve esse número bem baixo de participação de mulheres. Em 2015 foi justamente quando o Acordo de Paris foi assinado, né, implementado. Então, isso é importante mencionar, porque eu vou trazer o Acordo de Paris ali, e é muito relevante para a justiça climática. Então, não ter a participação de mulheres, ou não ter uma participação tão grande de mulheres nesses espaços, é muito significativa. Bom, então, trazendo rapidinho sobre os dois mecanismos que existem de gênero nesse âmbito da política global do clima. Existe o Programa de Trabalho de Lima sobre gênero, que surgiu em 2014, e foi basicamente um esforço para promover o equilíbrio de gênero dentro da ONU Clima mesmo, dentro desse espaço, e promover capacitações, né, espaços para educar essas líderes nas políticas climáticas, né, e deixar elas mais à vontade, ou criar um espaço maior para essas mulheres fazerem parte desses espaços super de alto nível. E eu acho que o outro que é importante mencionar é o Plano de Ação em Gênero, ou GAP, como muitas pessoas chamam, que é a sigla em inglês. Basicamente, é muito parecido com o programa de trabalho, ele segue, inclusive, é um segmento desse programa de trabalho de Lima, que tem como foco o avanço da participação de mulheres também nas negociações, tanto a nível nacional e internacional. Então, diz respeito muito a essas ambições dos países também. E aqui eu botei a COP21, que eu já comentei um pouquinho, e a COP25, que foi no ano passado, onde esses dois planos, o Programa de Trabalho de Lima e o Plano de Ação de Gênero, foram renovados, então eles são um pouco mais ambiciosos do que eram lá em 2014, 2017, então é importante manter isso em mente. Bom, e aqui tem uns gráficos muito legais, que eu também vou passar rápido, que mostram um pouquinho sobre isso que eu falei, né, os últimos 10 anos, como é que foi a participação das mulheres. E é bem chocante, como eu falei mesmo, assim, ó, aqui, por exemplo, fala na COP15, que foi em 2009, 19 das 193 líderes das delegações foram mulheres, ou seja, 10%. De 100% dos participantes, só 10% eram mulheres liderando nessas pautas. E na COP25, no ano passado, 41 das 196 líderes de delegação foram mulheres, ou seja, aumentou, né, 21%. Então, tem um caminho um pouco positivo nesse sentido, mas ainda é muito baixo, né? Se vocês forem pensar, a gente está em 2020 com tantas pautas sobre gênero sendo trazidas a nível global, e ainda tem uma participação de menos de 1/4, né, das mulheres nesses espaços. Então, isso eu acho que é importante mencionar. Bom, e como eu comentei, o Acordo de Paris, eu comentei que ele foi realmente um marco, né, para a justiça climática. Assim, dá para melhorar muito, a gente pode falar sobre as críticas do Acordo de Paris, eu acho que tem muita coisa que dá para a gente criticar, tanto no âmbito da ONU, nesses âmbitos internacionais, mas eu acho que é legal a gente mencionar sobre os avanços, né? E o Acordo de Paris, como diz aqui, foi o primeiro acordo climático global a reconhecer a importância da igualdade de gênero e justiça climática. E aqui eu botei o textinho, eu não vou ler todo, mas vocês podem identificar basicamente as palavras-chave, né? Justiça climática, direitos humanos, como eu comentei, né? Comunidades locais, povos indígenas, todos esses grupos que são mais vulneráveis estão incluídos aí, mas só o que eu mencionaria aí é essa questão que está no preâmbulo, né? Para quem já viu um pouquinho de como funcionam esses acordos internacionais, o preâmbulo, ele é talvez um pouco menos importante, ele não é algo que tem que ser passado depois para os governos nacionais, em formato de lei, então acaba que, apesar de ter tido esse avanço, ele é bem raso nesse sentido. Bom, quase terminando aqui, pessoal, só para a gente poder ir para o nosso debate. Bom, o plano de ação de gênero eu já comentei, então aqui eu só queria trazer as áreas prioritárias. Como eu comentei, a versão atual é de 2019, da COP25, que foi em Madrid, no ano passado, e tem essas 5 áreas prioritárias de ações para a gente atingir, né, e criar um caminho para a igualdade de gênero. Então, estão aqui as áreas prioritárias, são 5, mas depois a gente pode falar um pouquinho melhor, porque tem umas questões um pouco complexas, mas o importante é que existe um esforço muito grande, foi inclusive uma das grandes conquistas da COP do ano passado, foi esse plano de ação de gênero. E aqui, gênero e NDCs, eu sei que depois a gente vai falar um pouquinho da situação do Brasil, né, situação local de Piracicaba, então acho que isso é legal vocês saberem, porque NDCs é uma sigla para contribuições nacionalmente determinadas, né, em inglês, e é basicamente as obrigações de cada país, que surgiu lá na COP21, no Acordo de Paris. Basicamente todos os países eles foram convocados a enviar para a ONU os seus planos de ação nacionais, para ver como que, juntando tudo isso, ia dar para a gente atingir a meta do Acordo de Paris, que é manter a temperatura global abaixo de 2 graus Celsius, com esforços para ser abaixo de 1,5 graus Celsius.
E aí, entrando em gênero, que eu achei muito interessante também trazer para vocês, é essa questão de referência a gênero, né? Então, dos 190 países, dos 190 documentos de planos nacionais, só 64 tinham alguma referência a gênero, e desses 64, só 27 mencionaram gênero em relação à adaptação, mitigação, ou seja, questões de ação mesmo, né, mudança climática. E uma questão legal é que mesmo que eles mencionem gênero, muitas vezes é como grupo vulnerável, né, e só. E não sobre essa questão de liderança que eu já comentei com vocês, na tomada de decisão, nesses espaços globais. Então, isso é importante a gente entender também. E aqui, só para contextualizar, a NDC do Brasil fala sobre gênero, é uma dessas 64. Aqui está o trechinho que eles falam. Então, assim, ele é bem raso, né, mesmo, é super simples, como a maioria desses planos. É bem raro, na verdade, os planos que estão específicos com ações relacionadas a gênero. Mas vocês podem ver aqui um pouquinho como é que o Brasil fez isso. E aí, por último, a Nara já tinha mencionado, né, a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. São esses 17 objetivos da ONU para um mundo melhor, basicamente, para um mundo mais sustentável até 2030. Então, para a gente, o mais relevante aqui é o 13, né, nesse assunto que a gente está falando agora, Ação contra a Mudança Global do Clima, e nele também existe uma das cláusulas desse objetivo, que é promover mecanismos para a criação de capacidade para planejamento nos países menos desenvolvidos. E aqui entra a justiça climática, né? Foca em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Ele é bem simples também, mas é uma iniciativa legal que a gente pode trazer, né, além do Acordo de Paris, que também trata sobre a questão da justiça climática a nível internacional. Então, por isso que eu achei legal mencionar. Mas é isso, gente, eu tive que falar super rápido, eu acho que eu até já passei um pouquinho do meu tempo, desculpa. Mas eu espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre como que isso tem acontecido a nível internacional mesmo, e um pouquinho como a gente pode trazer isso para a nossa realidade, trazer isso para os governos locais, nacionais. E aqui eu deixei meu e-mail, se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre, estou sempre aberta a isso. Botei meu Twitter, eu não uso muito, mas eu acho que é legal para a gente se comunicar. E botei o Instagram também do Empodera Clima, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do nosso trabalho. Mas é isso, muito obrigada, e agora vamos, eu acho, para o debate, né? Tá certo, Renata, muito obrigado pela contextualização. Acredito que não só comigo, mas muitas pessoas aqui na sala abriram a cabeça em saber o que mudança do clima tem a ver com gênero, tem a ver com raça, com classe. Já é a minha terceira palestra que eu assisto da Renata, já falando aqui, então é sempre maravilhoso ouvir ela. E me recomendo muito a plataforma Empodera Clima. E também para a gente entender que a mudança do clima não é só o ursinho polar na Antártida, né? Também no nosso dia a dia. Achei também interessante a relação da participação das mulheres, a relação com a ratificação dos acordos, o quanto isso influencia, e, infelizmente, o quanto a gente tem baixa representatividade ainda, né, nos acordos, e o quanto isso é refletido depois em políticas públicas. Bom, antes de eu abrir o espaço para perguntas, para quem tiver, já adiantando, quem tiver alguma pergunta já vai se inscrevendo no chat, já vai ou mandando a pergunta ali que depois eu leio, aí eu vou repassar as falas para Nara e Renata. André, infelizmente, não vai poder ficar com a gente agora, mas vocês podem entrar em contato com ela através do e-mail que ela deixou aqui. Então, eu anotei 2 perguntinhas aqui para a Renata, elas são relacionadas. Bom, Renata, como os acordos e planos, eles se desdobram na prática, né? Como esses acordos em relação à justiça climática se desdobram na prática, e quais são as tendências na negociação internacional em relação a essa temática nessa década de 2020 a 2030? Como que isso está se encaminhando? Legal, obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Eu acho que essa questão de como a gente traz para a prática, né? Eu acho que a gente falou muito dessa questão bem ambiciosa de acordos internacionais e COPs, como a gente traz isso para a nossa realidade. Acho que começa com esses planos que eu comentei, os NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas. Cada país tem o seu, e cabe a nós, tanto como sociedade civil, como, enfim, qualquer área que a gente esteja, cobrar isso dos nossos governos, né? Então, eu acho que começa por aí, como a gente pode ter acordos mais ambiciosos, né? Por causa do tempo, eu acabei não explicando um pouquinho sobre como é a NDC do Brasil, mas tem uma emissão que tem um plano de ambição, na verdade, para diminuir as emissões, que é considerado por alguns ambicioso,
por alguns não, então tem umas opiniões divididas aí em relação a isso, mas eu acho que a grande questão é que como a gente pode cobrar isso na prática, né, no desmatamento, em várias questões que entram nisso, né, e a Nara até botou aqui o webinar que eu acompanhei semana passada, acho que foi, né, que é como tropicalizar o plano de ação de gênero. Então, isso, entrando um pouquinho mais em gênero, isso é um debate muito legal, que é, tá, a gente tem esse plano super grandioso, super ambicioso de gênero mesmo, da gente poder incluir mais mulheres, tanto no âmbito da ONU Clima, mas também no âmbito dos governos, mas como é que a gente faz isso, né? E foi um debate muito incrível, eu adorei participar, então eu recomendo para vocês. E é como que a gente pode realmente, como eu falei, cobrar os nossos governos, mas também fazer a nossa parte, né? Eu acredito muito em políticas públicas, né? Eu trabalho com política doméstica, eu sei que tem muita gente aqui envolvida nisso, então eu acho que é um mecanismo incrível para a gente poder né, tomar ação. Então, eu diria que começa por aí, mas tem várias outras áreas que a gente pode trazer isso. E também, para mim, outra área que eu comentei no início, é essa questão de educação, né? Como é que a gente vai falar de um plano de ação de gênero e de mais financiamento para as mulheres, financiamento climático, se esses grupos não sabem disso, né? Se a gente vai falar de lideranças indígenas na Amazônia, que às vezes não estão sabendo sobre vários desses mecanismos que foram criados lá em Madrid, como é que a gente traz isso, né? A gente tropicaliza para a nossa realidade. Então, eu acho que é muito isso da educação, né? De a gente falar mais sobre isso, educação no sentido de a gente se empoderar mesmo e ler mais, e falar com os nossos amigos, com os nossos familiares sobre isso, que eu acho que começa por aí. Então, é o que eu diria em relação a isso. E em relação a tendências, como eu comentei, acho que no início, né, essa questão com o coronavírus fica mais complexa, né? A própria COP26 esse ano foi adiada, ia ser em novembro desse ano, e foi adiada para novembro do ano que vem, e, né, em função da nossa crise de saúde, né, nossa crise em relação à pandemia. Mas é importante a gente lembrar que a COP26, ela é muito importante, né? O Acordo de Paris, ele foi criado lá em 2015, mas as metas deles, né, a implementação dele começa agora em 2020. Então, é esse ano mesmo. Então, é importante que a gente saiba sobre o que é a COP26, como a gente pode fazer parte disso, não em termos de participar, mas em termos de entender essas metas, né, e o plano de ação que vai surgir da COP26, esse é um exemplo. E a partir disso, todos os anos, poder continuar cobrando isso, né? Entender a importância disso. E o ano de 2030 é interessante, né? Porque eu comentei da Agenda 2030 e é bem isso, né? É uma agenda que a gente tem muito ambiciosa de cumprir esses 17 objetivos sustentáveis até o ano de 2030. Então, a gente tem aí uns 10 anos, e acho que o próprio secretário-geral da ONU já falou que a gente tem... São os últimos 10 anos que a gente tem realmente para mitigar as mudanças climáticas, né? Depois disso vai ser realmente muito mais difícil. Então, eu acho que a questão agora que a gente tem esse pouco tempo, né, na história, muito pouco tempo, 10 anos, para a gente reverter todo um ciclo de décadas e décadas de poluição e de emissões de gás carbônico, e como a gente pode fazer isso, né? Então, acho que é um pouco disso, é a gente entender um pouquinho desses mecanismos internacionais e ver como a gente pode ter alguma parte nisso, né? E já falei muito de novo, gente, desculpa. Mas mandem mais questões no chat aí pra gente. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, eu acho que uma pergunta que ficou na cabeça de muitas pessoas aqui, né, tá, e Piracicaba, né? Como que estamos em relação a Piracicaba? E para isso eu vou fazer essa pergunta para a Nara. O que vem sendo discutido nesse sentido no projeto Pirano Clima? E aí, lembrando a todos que o projeto Pirano Clima tem o objetivo da elaboração do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas aqui no município. Então, Nara, o que vem sendo discutido nesse projeto e por que é importante tratar essa temática localmente? Acho que a Nara caiu da call. Acho que ela caiu mesmo. Então, acho que eu vou passar a pergunta para a Renata. A Nara voltou? Oi, pessoal, desculpa, todo dia uma Nara diferente caindo no Zoom. Mas eu acho que, assim, não sei como tá a dinâmica, eu perdi a pergunta, mas preferia, Rodrigo, acho que você focasse nas perguntas da Renata, e a gente trabalha elas primeiro, e aí depois eu posso, enfim, fazer aí, mas não queria perder o tempo aí da Rê, tá bom? Tá jóia, então.
O Osmar, ele perguntou aqui no chat, os incêndios florestais, eles entram nessa conta de emissões? E aí falando sobre o Carbon Map. Sim, sim, sobre o site mesmo, inclusive eu posso até mostrar para vocês se a gente tem tempo. Não sei. Mas eu não sei se vocês estão falando do Carbon Map mesmo ou das emissões no geral, porque eu acho que é importante mencionar, né? A NDC brasileira tinha essa meta, foi feita lá em 2015, mas esse número já aumentou, né? O número das emissões do Brasil já aumentou desde então. Então, isso foi em grande parte por causa dos incêndios florestais. Então, pelo menos nessa conta da ONU e a conta também que o governo brasileiro faz, sim, com certeza faz parte. E eu acho que é um dos grandes desafios, né, que a gente tem como país, tendo grande parte da floresta amazônica. Eu não sei se... Eu tô tentando ver aqui se o Carbon Map mostra isso. Eu posso até mostrar para vocês. Não sei exatamente. Eu não sei se eu mandei no chat para vocês o link. Porque eles consideram várias coisas, né? Inclusive, quando eu tava vendo aqui o índice de pobreza, ele estava falando sobre aquilo que eu comentei, né? Que é pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia. Né? No caso, isso já mudou um pouco. Então, eu acho que os índices dependem muito de qual gráfico a gente está usando. Por isso que eu comentei. Em relação ao NDC, sim. Mas agora do Carbon Map eu não tenho certeza. Mas eu acho que isso é importante mencionar, com certeza, porque vai mudar muito, né? Quando a gente considera, por exemplo, o nível de emissões de países como o Brasil. Se a gente não considera isso, muda totalmente o contexto, basicamente. Então, eu vou mandar aqui no chat, não sei se foi mandado antes. Eu não tô conseguindo mandar no chat por algum motivo. Consegui. Aqui, pronto. E aí vocês podem brincar com essa plataforma, assim, e checar. Eu mesma, assim, não sei exatamente quais foram todos os fatores que entram nisso, mas se vocês clicarem ali no About This Tool, para quem entende inglês, acho que inclusive tá em outros idiomas. Não tá em português, inclusive, nossa, que ótimo. E aí vocês podem entender um pouquinho melhor do que entra nesses índices, mas eu acho que é super interessante para poder entender essa questão da disparidade, né? É bem chocante ver esses mapas, assim, né? Pelo menos na minha opinião, ver como aumenta quando a gente considera fatores diferentes. Tá, joia. Osmar, ela respondeu a sua pergunta. Eu vi que você respondeu aqui também no chat. Antes da gente passar a fala para a Nara, então, mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa em relação à fala dela, ou alguma pergunta? Esse é o momento, gente. Eu acho que a gente pode aproveitar que está no Zoom para abrir os microfones também, câmeras, enfim, sentir um pouquinho mais de calor humano nesse distanciamento. Então, eu acho que talvez a gente só tenha tempo para mais uma pergunta, daí as outras podem vir pelo chat, mas seria legal se alguém quisesse aí abrir o microfone. Pode ser um comentário também. Se quiserem escrever no chat, eu posso ler também, gente. Oi, gente, boa tarde. A Lígia aqui. Tudo bom? Queria fazer, acho que uma pergunta, comentário para Renata, que eu estudo nessa questão da participação de mulheres na governança de mudanças climáticas, e aí estou passando por vários níveis, né? Internacional, nacional e local. Estou trabalhando agora com o pessoal do Imaflora, né? Analisando a forma como está sendo realizada essa construção desse plano. E eu sempre, assim, estudando, lendo e pesquisando, eu acho que o que me chama muita atenção e o que me faz questionar muito é como existe um hiato, assim, entre aquilo que é tratado internacionalmente e como que isso chega nos territórios. Eu estudei um pouquinho do plano de Campinas, da construção do plano de Campinas e de Sorocaba, e o que a gente vê, assim, que são muitas iniciativas nessas cidades, né? É um movimento um pouco diferente do que aconteceu em Sorocaba. Então, a gente tem redes internacionais que trabalham com clima, que vão fazer um convite para cidades para pensar na construção do plano municipal. E aí fica muito nessa coisa do top-down, sabe? Então, é uma determinação internacional que tem um descolamento com o território, assim, é o que eu vejo, sabe? E aí, quando a gente vai falar de gênero e vai chegar nos territórios,
eu acho que fica muito mais complicado, porque, por exemplo, quando a gente pensa em relações de gênero fora da nossa sociedade, fora do nosso entendimento enquanto pessoas urbanas, pessoas do centro, e vai falar de gênero em outros contextos, numa floresta, eu acho que isso se intrinca de um jeito que é muito complicado você só ter um plano de ação de gênero da UNFCCC e como isso não conversa quando chega no território. E aí eu acho que é mais um incômodo, assim, porque eu acho que existem iniciativas que é relevantes, é muito importante que isso tenha sido tratado e pautado, né, num órgão de deliberação internacional tão amplo, assim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que onde as mudanças vão ocorrer, onde que tem que chegar, talvez não converse, assim, e aí eu não sei como que vocês pensam isso, enfim, acho que é mais ou menos nesse sentido a minha pergunta, comentário. Obrigada, gente. Obrigada. Eu posso começar, mas eu sei que a Nara também vai ter coisas para falar, porque ela trabalha com isso, principalmente a nível local, né? Mas obrigada por essa provocação, eu acho realmente incrível e muito necessária, né? Porque a gente traz esses mecanismos incríveis que foram implementados a nível internacional, do Acordo de Paris, do Plano de Ação de Gênero, mas tá, na nossa realidade, né? O que isso significa. E nem tanto só na nossa realidade aqui, mas realmente os povos das florestas e lugares onde isso não chega, né? Nas periferias. Então, eu acho que, sim, tem uma disparidade muito grande. Eu acho que começa com essa participação, né? Eu acho que eu mostrei aqueles gráficos mostrando, acho que foi na COP21, 9% das delegações, da liderança de delegações eram de mulheres, então começa por aí, né? Como é que a gente vai ter um top-down approach que foi feito por homens brancos, diplomatas, que não conhecem a realidade, né, desses povos. Então, eu acho que começa por aí, de ter essa maior representatividade nesses espaços, mas continua sendo um top-down approach, né? Eu acho que ainda vai demorar bastante tempo, talvez, para ter essa representatividade um pouco maior nas conferências, porque elas são realmente, como eu falei, muito inacessíveis, geralmente, né, no norte global, na Europa, então fica muito difícil da gente trazer pessoas que estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas diretamente para poder falar e dar o seu posicionamento. Então, eu acho que é uma situação complexa e por isso que políticas, como eu falei, políticas públicas vão ser muito importantes para isso, porque é assim que tem essa conversa, né? Eu vejo muito assim, porque quem participa, para quem não sabe, assim, as delegações dos países são os diplomatas, né? São geralmente ou o Ministério do Meio Ambiente do país, é uma delegação mista e depende muito do país. Mas como a gente pode incluir pessoas, por exemplo, mulheres indígenas nessas delegações? Não só delegações sociedade civil, né? Tem grupos, eu mesmo participei no passado com a ONG, Care About Climate, mas é muito diferente, né? A dinâmica de ir para uma COP, para quem conhece, como uma organização de sociedade civil, principalmente do sul global, e como um diplomata, como alguém de uma delegação de um país. E eu tenho até uma amiga uma jovem mulher, que foi com a delegação do país, do Chile mesmo, e foi muito legal, porque foi uma iniciativa do país de botar jovens dentro da delegação deles para negociar mesmo, para fazer parte disso, porque não tem uma regra, né, específica como eu falei, são diplomatas nas delegações, mas eu acho que não existe uma regra, assim, em lei, que diga que esse grupo de pessoas determinado tem que participar, né? Então, eu acho que a gente pode começar por aí, pensar em como a gente tem uma maior inclusividade nesses espaços internacionais e como a gente traz isso para a nossa realidade, né? E a Nara vai falar um pouquinho de Piracicaba e um pouco como a gente pode trazer esses planos para o nível local. Eu gosto muito dessas iniciativas, né? Eu penso no C40, no ICLEI, em várias iniciativas de cidades mesmo, para a gente pensar em trazer esse conhecimento, né? E trazer essas organizações internacionais que estão tão engajadas nisso, né? Dentro disso, e podem trazer isso para uma realidade mais local, né? Acho que cidades realmente é o futuro nesse sentido, né? A gente vê nos Estados Unidos, é o que aconteceu com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. São as cidades que estão se mobilizando, né? São os governadores das cidades. Então, isso é muito legal, né? Da gente poder pensar que existe um movimento muito maior, que não é só as delegações de países que vão lá e vão tomar conta, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não tem ainda uma solução para isso, né? Eu acho que é bem complexo mesmo. Mas começa por a gente ter esses debates, né? E todo mundo que está aqui poder trazer um pouquinho para os seus espaços de tomada de decisão e a gente poder realmente cada vez mais ter mais mulheres, principalmente mulheres negras, mulheres indígenas, nesses espaços. Acho que é por aí. Muito obrigado, Renata. Bom, agora eu vou passar a fala para a Nara, para a gente entender um pouquinho como está se dando isso aqui em Piracicaba,
Lembrando a todos que a live também está sendo transmitida no YouTube, e a gente também está de olho nos comentários lá, inclusive algumas pessoas já estão perguntando, já estão fazendo algumas perguntas, legal, a gente vai passar para depois a Nara. Bom, então, Nara, o que vem sendo discutido nesse sentido no projeto Pira no Clima, né? Então, lembrando a todos do Pira no Clima, que tem o objetivo da elaboração do plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas aqui no município. E aí a pergunta por que é importante trazer essa questão localmente? E é isso que ela vai estar tratando na apresentação dela. Obrigada, Rodrigo. Acho que antes de eu começar, queria agradecer também a Renata, que fez uma ótima fala. E nesse plano, né, que eu mandei, esse webinar aí que a gente fez, reunião online, né, sobre como tropicalizar o plano de ação de gênero, acho que foi uma discussão super interessante, que eu realmente aconselho vocês a assistir, porque, assim, o plano de ação de gênero, por exemplo, não tem nenhuma menção à questão racial. E aí, como que você vai discutir gênero sem discutir raça e classe aqui no Brasil, sabe? Em todo lugar, mas, assim, aqui no Brasil. Então, isso fica realmente um pouco do que a Lígia falou também, do hiato não só temporal, né? E a gente estava comentando sobre isso, né, Renata? Não só temporal, mas também de prática mesmo, assim, do acordo. Então, essa conversa vem muito nesse sentido, e daí eu recomendo que vocês vejam. E acho que, assim, a gente já foi de um panorama global, né, que a Renata trouxe aqui, a Andrea comentou a nível nacional como essas questões se dão, então, falando do Rio de Janeiro, de quem são essas pessoas atingidas, quais são os eventos climáticos extremos, que às vezes a gente falando fica tão longe, né? Mas, na verdade, são as enchentes, por exemplo, que acontecem sempre, que matam pessoas. Então, enfim, agora trazendo para Piracicaba, porque eu acho que sempre fica essa dúvida, né? Tá, a gente falou do global, falou do nacional, e sempre falta territorializar. E estando em Piracicaba, isso fica ainda mais bacana de discutir, né? Com quase a maioria das pessoas aqui sendo de Pira. Bom, então vou apresentar rapidamente, tentando responder essa pergunta aí que o Rodrigo colocou. Então, justiça climática em Piracicaba. Ou injustiça, a gente pode também conversar depois qual o termo que a gente quer usar aqui nesse sentido. Bom, o porquê discutir localmente, acho que a gente vai construir ao longo da conversa, já vem tendo um acúmulo aí nas falas das minhas colegas que vieram antes, nas perguntas, mas para além de, né, aqui algumas fotos, esse é o Rio Piracicaba, numa seca, no alagamento esse ano, e a questão da dengue, que é bem forte no município, né? E aí, mas para além disso, né, de tipo, a gente discute porque esses problemas, eles estão não com os delegados que vão para a COP em Madrid, né, eles estão aqui no dia a dia das pessoas que moram em Piracicaba. Então, discutir clima, né, e justiça climática localmente dar voz àquelas pessoas que enfrentam isso todos os dias, né? E daí, olhando as pessoas e essas populações que a gente chama, entre aspas, de vulneráveis, não apenas como a Andrea trouxe na provocação, né? Não apenas como vulneráveis, mas também como agentes de mudança e de combate à mudança do clima, né? No sentido de que muitas vezes tem soluções populares para lidar com esses problemas, né? E aí a gente pode, enfim, eu vou tentar fazer uma fala menos longa para dar espaço, que eu tenho certeza que um monte de gente aqui de Pira tem várias coisas a comentar, se não perguntar, né? Pelo menos comentar sobre esse assunto. Então, os dados que eu vou apresentar aqui, eles não foram publicados ainda, sintam-se privilegiados, mas eles vão ser agora ao longo desse semestre e são resultados das análises que a gente vem fazendo no projeto, né? Então, em termos de emissões, que são essas responsáveis pelos gases de efeito estufa, né, na atmosfera, Piracicaba está em 11º lugar, isso foi um resultado de 2018, do estado de São Paulo.
é responsável por cerca de 1%, quase 1% das emissões do estado mais emissor do Brasil. Então, e daí quando a gente olha, esses são dados do sistema de estimativa, perdão, nós vemos que grande parte, né, 66% é energia, e daí a energia vem desde processos industriais, energia que é usada para isso, até energias das casas e do transporte. Então, seria essa grande fatia. E aí depois nós temos empatado agropecuária e resíduos, e depois mudança de uso da terra e florestas, que resumidamente é desmatamento, e indústrias. E aí indústrias é um número bem pequeno, mas aí lembrando que todos os processos industriais incitam em energia. Indústria seria só a transformação de um material para o outro, e esse número é muito pequeno porque, na verdade, nós temos poucos dados sobre isso no município, então não quer dizer que é uma porcentagem pequena aí de participação da indústria, né? Em termos legislativos e de planejamento, nós fizemos esse levantamento, né? Então, olhamos para mais de 70 peças de lei de Piracicaba, lemos todas elas, daí um agradecimento a toda a equipe do Imaflora que fez isso. A gente leu tanto leis que tratam da questão ambiental quanto social. E aí a gente tem achamos algumas coisas já previstas, né? Então, promoção de espaços de discussão, como fóruns, palestras, de assuntos relacionados ao tema da mulher, direito ao aleitamento materno em estabelecimentos abertos ou fechados, ao menos 30% das vagas em conselhos reservadas para mulheres, direito em solicitar paradas fora do ponto de ônibus após as 22, e aqui uma observação para dizer que esse foi um projeto que a vereadora Nancy, né, teve a iniciativa, conselhos municipais da mulher, LGBT, idoso e pessoas com deficiência, adequação de calçados, espaços públicos e ônibus para conforto e bem-estar de pessoas com deficiências, vaga de estacionamento público e privado reservada também para idosos e pessoas com deficiência, reserva de 20% de vagas de concurso público para pessoas negras, promoção de estudos e projetos com atenção à diversidade sexual. Então, tudo isso, eu não estou dizendo que é o que Piracicaba faz, mas como a Renata falou, né, a gente precisa, às vezes, o problema da comunidade indígena não está sendo financiada pela ação, né, socioambiental que ela faz, é desconhecer. Então, aqui a ideia também é trazer um pouco de... Nós sabíamos que 30% das vagas dos conselhos estão reservadas para as mulheres. Então, isso é o que está na lei. A gente não tem, infelizmente, a capacidade, não teve ainda, de olhar a questão de governança. E daí, imagino que o projeto da Lígia, né, de alguma forma, trata isso, governança climática. Então, fica aí ainda uma pesquisa a ser feita, mas isso foi, de forma bem rápida, o que nós achamos, em termos de todas as vulnerabilidades, assim, então, entendendo que a gente tem refugiados, migrantes em Piracicaba, eles, por exemplo, não estão contemplados, né, aqui na legislação, e daí eu passo para um diagnóstico rápido, também não é completo, sobre o que nós sentimos falta, né, então... Incentivo e fortalecimento a espaços de acolhimento institucionais, uma delegacia da mulher fora do horário comercial, debates públicos e materiais didáticos sobre o tema, e daí justiça climática, né, não apenas clima, mecanismos legais de proibição e punição de qualquer discriminação, que a gente chama de ações comando-controle, né, criação e fortalecimento de políticas públicas, que a Renata vem dizendo que são tão importantes, né? Instâncias participativas sob os princípios de equidade, democracia, em respeito às diversidades e acessibilidade. E criação e fortalecimento desses espaços para situações de desastres ambientais e violência sistêmica, e uma assistência especializada para essas comunidades vulneráveis pelo poder público. Então, aqui foram alguns pontos, mas tenho certeza que juntos aqui numa chuva de ideias, nós achamos muitos outros, né, que ainda faltam. Mesmo a questão dos refugiados, que eu coloquei aqui. E aí, em termos de risco socioclimático, então, o que nós tínhamos dito, né, um risco é sempre o cruzamento de uma ameaça, por exemplo, temperatura,
com uma vulnerabilidade, por exemplo, baixa renda. Então, aqui a gente vê, né, numa pesquisa da Exalc, a evolução desde o começo do século passado até agora pouco, né, recentemente 2018, do aumento da temperatura média da cidade. Então, embora tenham variações, né, quando a gente pega num período maior, dá para ver que há uma curva de crescimento. E aí, esses são mapas, e acho que é a parte mais importante, que é de territorializar, né? Que a Ali já comentou, de trazer para o que é nosso, para o que é próximo, para o que é da nossa comunidade. Então, aqui alguns mapas que nós elaboramos com base em dados do Instituto de Planejamento e do IBGE. Infelizmente, a maioria do IBGE é de 2010, porque foi o último censo, né? Esse ano não foi realizado. Então, aqui esse mapa, nós vemos a relação das ilhas de calor na cidade, numa pesquisa feita na Exalc, e alguns grupos que são vulneráveis ao calor, ao aumento de temperatura, que é a população acima de 65 anos, aí pontinhos em verde, a gente pode ver que eles se concentram no centro da cidade, população até 5 anos. Então, essas duas populações é muito por conta do sistema imunológico, né? Questões, então, biológicas. E aí, mulheres chefes de domicílio, que nós entendemos que elas têm duplas, triplas jornadas de trabalho, e as mulheres têm uma vulnerabilidade que é social, muito, né? E daí, se cruzando com outros aspectos, como renda e raça, essa vulnerabilidade aumenta, mas tem uma vulnerabilidade das mulheres cisgênero biológica também, porque tem uma doença que é a pré-eclâmpsia, que é uma das que mais mata mãe e bebê, que ela tende a aumentar a ocorrência de acordo com o aumento da temperatura. Então, por isso que esses 3 grupos estão colocados aqui, a gente pode ver que nas áreas né, mais escuras, tanto de 33 até acima de 35 graus, a gente tem fortemente a presença principalmente de mulheres chefes de domicílio, ali no centro da cidade, tanto uma temperatura alta quanto a população idosa, né? E daí é muito por conta da movimentação desse centro, forma uma ilha de calor. E aí as crianças, é importante dizer, também não está colocado aqui, mas tanto essa região aqui em cima, noroeste e sudoeste de Piracicaba, são as regiões, e a gente vai ver em outros mapas, com menor renda, né, per capita. Então, a gente vê que isso se cruza também com a questão da ilha de calor, que ainda está um pouco desatualizada, deve estar pior do que isso atualmente. Então, enfim, vou passar para a gente não se estender muito. Aqui um outro mapa, que é sobre as áreas de risco relacionadas à passagem de enchente e alagamento. Então, os quadradinhos mais escuros são aqueles de risco de alagamento alto, e a passagem de enchente, ela basicamente segue todo o entorno do Rio Piracicaba. E aí, isso também cruzado com a renda das pessoas, né? Então, rendas mais baixas é um vermelho mais escuro, e área de vulnerabilidade social, que é um estudo do IPVS, e aí está rachurado, né? Então, a gente vê que tem uma relação entre todos esses dados, que são muitos no mapa, mas que acontece, a gente consegue ver também os nomes desses bairros, né? E aqui a gente não está querendo super trazer uma novidade, porque imagino que, morando em Piracicaba, vocês já tivessem ideia, né, de alguns dos nomes desses bairros ou das vulnerabilidades do município. Aqui é em relação às favelas existentes, então, como eu disse, são principalmente nessas 2 regiões, e aí cruzado isso com todos, né? Com todas as vulnerabilidades, tanto ilhas de calor, quanto passagens de enchente e inundações e deslizamentos também, que são os quadrados em roxo. Então, enfim, acho que eu encerro aqui, porque eu gostaria muito mais de ouvir vocês sobre esse tema.
Mas, como eu disse no começo, nós estamos tratando a questão das desigualdades, não só como um objetivo a ser atingido no plano, então as diretrizes vão nesse sentido, nós queremos que as ações caminhem para solucionar esse problema, e a gente também está usando as desigualdades como uma metodologia, então, olhando para os mapas, não através de uma lente meramente climática, mas trazendo a questão social, da mesma forma como dentro dos nossos grupos de trabalho, que eu citei anteriormente, nós prezamos tanto pelo protagonismo feminino nas falas, né, que muitas vezes são cerceadas nesses espaços, quanto numa equidade, num balanço aí de gênero. Eu acho que é isso, eu gostaria de ouvir vocês, na verdade. Muito obrigado, Nara. E agora a gente vai abrir uns 20 minutinhos para perguntas. Bom, a gente já tem uma primeira pergunta aqui, é da Jamile. Eu acho que está mais relacionado para a Nara, mas a Renata sinta-se convidada também a responder, porque ela já trabalhou muito com a questão jovem. E a pergunta é: qual mensagem vocês poderiam passar para os adolescentes aqui de Piracicaba como incentivo para uma participação ativa na causa da justiça climática? Muito legal. Obrigada, Jamile. Última pergunta, Jamile. Obrigada, Rodrigo. Bom, com certeza a Renata vai conseguir aí também contribuir. Acho que a gente tinha deixado as nossas considerações finais mais nesse sentido de trazer sobre a juventude. Mas toda vez que me perguntam, né, eu sendo desse grupo também jovem, eu digo que a juventude é quem vai estar aqui para ver, né, os impactos da mudança do clima cada vez de maneira mais forte. Então, cabe a nós também, mas não como um fardo, eu costumo falar, né? Não é para quem é mais velho jogar simplesmente esse fardo de agora é com vocês, juventude, mas no sentido de nós devemos ser interessados, né? Interessados nessa pauta, porque ela nos afeta diretamente. E aí a boa notícia é que Piracicaba, né? Aqui no Brasil nós temos o Engajamundo, que a Renata vai falar um pouco depois nas considerações finais, que é uma ONG exclusiva para jovens, né? De jovens para jovens, por jovens. E nós temos um núcleo local em Piracicaba, que é o Engajapira. Então, no final, a gente vai fazer esse convite, mas eu acho que só essa pergunta já demonstra um bom resultado aí da nossa conversa, e depois nós abrimos, né, os meios de contato aí para falar sobre o Engaja e outros espaços, que é importante também a gente valorizar os espaços da juventude que já tem em Piracicaba. Então, nós vamos fazer, vou dizer também depois, a gente vai fazer um sarau climático e um diálogo só com as juventudes. Então, juntamente com o Lugar Diverso, que é uma organização que já existe há mais de 2 anos, se eu não me engano, em Piracicaba. Então, nesse sentido, é importante a gente também, como eu disse no começo, não tentar reinventar a roda, mas trazer essa juventude para entender que clima também é um assunto de interesse. Não sei se a Renata quer responder. Posso contribuir, mas eu acho que tu já falou muito bem, eu acho que é isso mesmo. E eu gosto muito desse tipo de pergunta, né? Porque realmente a juventude é quem deve estar nesses espaços, porque somos nós que estaremos sofrendo essas consequências depois. Então, eu acho que não só nos espaços de ativismo, né? Espaços de política, espaços acadêmicos. E eu acho que, pensando assim, até para mim, eu mesma comecei só com 18 anos a mais me engajar nisso, e na época da escola não era muito engajada. E isso também porque na minha escola a gente não falava muito assim de mudanças climáticas, não tinha nenhuma matéria de meio ambiente. Eu acho que talvez mude de escola para escola, né? Mas talvez seja uma tendência até do Brasil, porque eu tenho amigos de outros países que até têm isso desde pequenos, né? Então eu acho que essa conscientização cedo é importante, né? E o Engajamundo, que depois eu vou falar depois eu vou falar um pouquinho mais, eles têm um jeito de fazer as coisas que eu acho muito legal, que é de tornar mais atrativo, né? Tudo isso que tem a ver com mudança climática, né? Porque crianças e até mesmo adolescentes
às vezes pensam em mudanças climáticas e pensam naquela coisa chata de ciências, da aula de biologia, da aula de, não sei, né? Pensam que essa coisa é um pouco mais dos livros e não querem dar muita bola e não entendem que tem a ver com o futuro e o presente dessas pessoas, né? Das suas famílias, deles mesmos. Então, eu acho que uma coisa que o Engajamundo faz é tornar essa linguagem sexify, que a gente chama, né? E trazer isso de uma forma um pouco mais divertida, né? Isso pode ser para crianças através de jogos, pode ser através de um ativismo divertido para adolescentes. Então, o que funciona para cada grupo vai ser diferente, né? E a Nara falou que é legal ocupar esses espaços que já existem, né? Ao menos aqui no Sul eu sei que existem muitos espaços legais para todos os tipos de gostos mesmo, do que a pessoa curte de se engajar mesmo, se é no ativismo, se é através de palestras. Eu acho que tem muitas oportunidades por aí, e até na internet mesmo, para quem tem acesso, tem muita coisa pelo mundo já para jovens se engajarem. Então, eu acho que o legal é realmente tornar isso uma coisa divertida de se fazer, né? Vamos lutar contra as mudanças climáticas, porque realmente não tem como a gente fugir disso, né? Eu acho que mesmo quem não tem muito interesse agora, daqui a uns anos, vai acabar que a gente não vai conseguir mais fugir dessas responsabilidades, né? Eu acho que no âmbito de relações internacionais, isso tem que estar na primeira coisa. A gente pode falar de ameaça de segurança e tudo mais, mas tudo vai estar relacionado com mudanças climáticas, porque se a gente não tiver um planeta sustentável, né, se a gente não tiver uma casa para morar que esteja funcionando, que seja tudo certo, a gente não vai conseguir resolver nenhum outro problema, né? Então, acho que é um pouco desse conceito que a gente precisa entender como jovens. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, Jamile, pela pergunta. Agora eu vou abrir a fala para a Nancy, que pediu para fazer uma observação. Pode falar, Nancy. Estava querendo ouvir bastante, porque além, primeiro, parabenizar vocês, falas aí maravilhosas, e quando a gente vê ainda mais a juventude à frente disso, acho que anima mais ainda. E eu não quis intervir para deixar que viessem as outras perguntas, né? Mas eu acho que é interessante, por exemplo, a hora que, Renata, você fala das COPs, né? Acho que eu tive pelo menos umas 6 COPs participando, e foi uma experiência muito legal, especialmente as 2 da África, porque, na verdade, quando é para a Europa, todo mundo quer ir, e quando é para a África, tinha uma turma, eu lembro que nós estávamos, assim, que acabei ficando ali junto com o Grupo do Brasil, umas 10 pessoas numa noite, depois os eventos sentados, né? Então, era tudo grupos menores. E uma observação, assim, por que a representatividade, na verdade, dos chefes de Estado, porque nós temos poucos chefes de Estado, mulheres, elas estavam lá. É que passa porque chamamos presidentes. Aí eu lembro que nesse ano a Marina Silva era a ministra e ela foi, né? Tem os problemas de limitação de saúde dela, estava lá nessa roda. É um grupo bem interessante, mas assim eram os ministros e ministras também são poucas ministras, são poucas enfim, presidentes, e eles que acabam representando nessas salas maiores, nos eventos maiores. Em contrapartida, eu perdi um pouco o contato, porque desde o Acordo de Paris eu não fui mais, né? Por diversos motivos aí não fui mais, mas tem um espaço grande só de gênero lá, e tem muita coisa escrita, acho que você deve saber. Eu fazia parte desse grupo, só que eu não sabia se eu ia para as plenárias grandes, eu ia pela sociedade civil, ou se eu ficava, porque quando eu ia para essa sala, eu não saía mais, eu perdia tudo, ficava lá dentro dessa sala. Essa sala de gênero na África foi de uma força incrível, porque lá tem muitas mulheres posicionadas, e aí a juventude, que é muito importante, o que a gente notava da juventude? A juventude era do local, não era a juventude que ia representando os países, só que eles lotavam as portas dos eventos, em todos os lugares, com manifesto, sabe? Foi uma coisa assim, era uma coisa muito vibrante. E muitas vezes eles não tinham acesso, porque tinha que ter o crachá disso, o crachá daquilo, o crachá vermelho você vai para um lugar, o azul para outro, e eles ficavam muito isolados. Então, olha, tem um espaço grande das mulheres e muito ativa, só que não chegam porque não são chefes de Estado. A juventude é mais local, uma questão financeira também não está, eu acho que é importante isso. Só que, ao mesmo tempo, você vê a força da participação, porque no local eles lotam lá. E aí tem, você deve ter ido também, né, aquele espaço de exposição. Nesse espaço de exposições aí, tem muitas mulheres também.
né? E tem a gente vê muita mulher e assim várias pessoas de diversos países conversando. Então acho que é legal essas observações, assim, não chegam lá porque a gente passa por essa questão eleitoral que nós somos subrepresentados, não, isso diz respeito a tudo. A hora que vai representar os países, em qualquer lugar, passar, cadê? Sumiu. As mulheres negras mais subrepresentadas ainda, cadê? Não tem. Né? Então, a nossa voz está muito calada nessa situação e outras, eu não vou me alongar, não, quero mais ouvir vocês. E sabe, Nara, eu tenho que dar parabéns a você, Rodrigo, esse trabalho lindo que vocês estão fazendo no município. Depois, qualquer hora, eu queria pegar esses itens com vocês, alguns que a gente está conhecendo de perto. Por exemplo, os conselhos, só isso, os conselhos que são extremamente importantes. Essa luta dos 30%, normalmente os conselhos têm muita mulher. Espaço que não é pago, né, e que a gente representa comunidade. Normalmente, os 30%, a gente tem quase 50% aí, naturalmente. Agora, o Conselho de Juventude de Piracicaba, eu entrei com uma emenda 50-50, porque ele estava sendo composto só por meninos. Tá? Então, o Conselho da Juventude, eu falei, mas, gente, jovem é jovem, jovem já não tem mais isso, é meio a meio, sabe? Não é... E ficou. Então, o Conselho da Juventude de Piracicaba é diferenciado, é 50-50. Mas, normalmente, as mulheres estão muito aí. Mas é muita coisa para comentar. Parabéns pelo trabalho lindo, tudo aqui que eu ouvi, aprendi muito aí com vocês, tá bom? Obrigada. Mas acho que vale a pena essas observações, não é que não mandam as mulheres, é que elas não estão nos cargos nunca, a gente não está, a gente está subrepresentado, na hora que vai, também a gente não está na foto e na voz, né? Podia até não sair na foto. Certo. Muito obrigado. Se a Nara ou a Renata quiser complementar alguma coisa. Acho que a Mariana queria falar. Pode falar, Mariana. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa tarde, eu sou a Mari. Eu queria complementar um pouco sobre a pergunta da Jamile. Acho que dos convidados do pessoal que está aqui participando hoje, acho que eu sou o Baby, né? Mais novinha. Eu, como juventude, eu participei de várias coisas aqui em Piracicaba, não só de rodas de conversa, mas de ações, mão na massa mesmo. Para quem quiser conhecer, eu vou fazer um jabá aqui, né? O SAF das Minas. Você pode procurar Jamile no Facebook, a página. A gente tem a Casa do Hip Hop também, que é um lugar assim que junto tem muita ação popular, não só dessa parte, mas também traz, enfim, dei uma enrolada aqui, mas muitas coisas assim que tem uma horta comunitária, fala sobre várias ações lá dentro e é muito participativo em Piracicaba. E tudo que vocês estavam falando, pelo menos para mim agora, eu estou tendo conhecimento agora, é muito burocrático, né? Ações para poder, sei lá, em reuniões para fora do Brasil. Hoje, como universitária, eu estou conhecendo mais, mas normalmente todas essas ações que vocês comentaram ficam muito dentro da academia. Como mulher negra e como descendente indígena, eu me sinto vulnerável porque isso não chega até mim, não chega até... Chega hoje porque eu estou dentro da academia, mas não sai lá de dentro. Eu não consigo ver tanta participação não, tanto o que acontece de verdade, né? Então, eu continuo indo para a Rua do Porto, eu continuo vendo o ambiente daquele jogado, né? Ele está conservado ali, mas eu não vejo coisas acontecendo. E a gente precisa pensar na região, na cidade, e não só em França, em África, em Ásia, porque aqui na região a gente também tem questões de vulnerabilidade e marginalização, né? Tem muitos bairros em Piracicaba mesmo, então eu consigo ver isso depois que eu pude participar, que eu pude
como se diz, eu tenho uma linguagem até um pouco mais não tão sistemática, né? Não sei se mais leiga, mas eu só estou vendo essas coisas, essas reuniões, depois de estar dentro do ambiente acadêmico, mas como moradora, como mulher negra, é muito difícil chegar até a gente, né? E, enfim, não chega como banal, né? É muito difícil separar uma pessoa na rua e falar, então, tá acontecendo isso. As pessoas veem no jornal, mas elas não entendem. Então, é muita coisa para se fazer até 2030, né? Então, eu vim de escola agrícola, então, aqui do município de Rio das Pedras, do lado de Piracicaba. Então, a nossa preocupação Mari, eu acho que travou um pouquinho. Ainda tá congelado. Probleminhas técnicos, pessoal. Acho que deu. Acho que caiu. Gente, peraí. Agora voltou. Gente, bem na hora que o gato passou correndo aqui. Então, não sei até que parte vocês ouviram. Você falou, travou de novo? Ou não? Ah, você estava falando da escola agrícola. Eu só ia falar, Mari, para você. Eu vou adiantar aqui. Acho que tá super legal a contribuição, mas só para a gente ver se tem mais. Acho que assim, a gente tem mais 2 minutinhos. O Rod me corrige qualquer coisa, mas só para a gente ir encerrando. Certo. Então, sobre a aproximação das pessoas, precisa começar desde cedo, óbvio, mas pelo menos para mim, que foi benéfico, foi dentro da instituição, uma instituição pública, a gente ter começado desde cedo a saber de onde tudo vem, a ter a preocupação com a terra. Então, é muito mais difícil para as pessoas do ambiente urbano saber ter essa preocupação e não terceirizar isso, sabe? Achar que isso acontece lá longe, de saber que a enchente que acontece com ela tem a ver também com a pessoa que está lá no Amazonas, na Ásia. Então, existe muita coisa para se fazer até 2030. Eu só queria ter feito um adendo mesmo, para a gente trazer essa preocupação mais para a região mesmo, para a região de Piracicaba, para o Brasil, né? Porque a gente esquece muito de falar daqui, acaba falando muito da Europa, da Ásia. Então, falar de onde a gente está. É isso mesmo, gente. Obrigada. Obrigada, Mari. Acho que eu queria comentar em cima da fala dela. Não sei se ela conseguiu acompanhar quando a gente passou os mapas e tal. Acho que isso é tentar trazer um pouco, mas eu super concordo. E acho que, na verdade, tipo, tem algumas pessoas aqui, e a gente vai fazer depois, né, nos momentinhos finais, que já está acabando, infelizmente, esse convite, que é de multiplicar, na verdade, de compartilhar os saberes, né? E aí a Mari e outras pessoas aqui que estão assistindo, né, estão nessa missão com a gente de tentar levar essa pauta de uma maneira realista, sabe? Territorializada da mudança climática e da justiça climática. Então, eu vou deixar para explicar na minha fala, mas, enfim, só para fazer esse comentário que eu acho que realmente é muito importante trazer para cá, né, para a nossa realidade. Tá joia, pessoal. Muito obrigada pelas contribuições. A gente já estourou o tempinho das perguntas, então eu já vou passar para os agradecimentos finais. Então, agradeço muito a participação da Renata, da Nara e da Andrea, que teve que sair um pouquinho mais cedo. Agradeço também à Escola do Legislativo, a todos os participantes aqui. E agora eu vou deixar uns 5 minutinhos para a Renata e 5 minutinhos para a Nara para fazer algumas
considerações finais. Eu vou deixar também o meu e-mail da Nara ali no chat, para se alguém quiser contribuir com alguma coisa, estar mais a par sobre o plano municipal, então vocês são super bem-vindos e bem-vindas. Ótimo. Obrigada, Rodrigo. Eu queria agradecer primeiro, né, gente, vocês me ouvirem tanto tempo falando sozinha aqui. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha sido enriquecedor aprender um pouquinho, mas também, como a Mari comentou agora há pouco, essa intervenção super importante, a gente tem que entender que existem essas coisas, né, esses mecanismos internacionais super ambiciosos, mas como a gente vai trazer para as nossas realidades, né, principalmente no Brasil, que é um país tão desigual. Então, obrigada, queria agradecer. E eu posso mandar depois a apresentação, não sei como é que funciona para depois a gente mandar, mas se vocês quiserem acesso a esses gráficos, essas imagens, eu posso mandar para vocês. E a gente tinha combinado, né, a Nara comentou, de falar um pouquinho sobre como a gente pode ir para a parte de ação, né? Agora a gente falou tanto desses conceitos de conteúdo, mas o que a gente pode fazer para realmente se engajar, e aí que veio o Engajamundo. Eu não faço mais parte, mas eu fiz parte do Engajamundo por alguns anos, e foi onde eu comecei o meu ativismo climático, uns 5 anos atrás. E o Engajamundo, como a Nara comentou, é uma ONG de jovens para jovens, é uma das maiores ONGs, eu acho, do Brasil, na área de empoderar mesmo os jovens brasileiros para se envolverem em várias pautas. Então, existem grupos de trabalho na área de gênero, na área de clima, na área de urbanismo, de desenvolvimento sustentável. Então, acho que tem várias oportunidades aí de escolher qual a área, né, que é mais interessante para o projeto de vida de vocês, porque vocês se interessam. Eu acho que tem muitos desafios, né? Aqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável são isso, né? São 17 coisas que a gente pode tratar, seja a questão da pobreza extrema, a questão da fome, enfim, dá para a gente escolher várias coisas para a gente se focar, né? Focar o nosso trabalho. Então, o Engajamundo é uma plataforma para poder fazer isso. E o Empodera Clima, como eu comentei com vocês antes, é uma base de dados de conteúdo de gênero e clima. Agora a gente está mudando um pouquinho o site, porque agora ele está realmente meio confuso, ele está todo em inglês, porque é parte de uma ONG dos Estados Unidos, mas a gente está mudando todo o site, acho que até o fim de agosto fica pronto, e vai ser muito legal, porque vai ter os botões de cada idioma no início, e aí muda todo o site, vai ficar super acessível para o espanhol, para o português, para o francês, o idioma que vocês escolherem, né? E aí ele tem muito conteúdo interessante de podcasts, vídeos, notícias, tudo que diz respeito ao que a gente falou aqui hoje, principalmente na área de empoderamento da mulher e mudança do clima. Então, fica o convite para vocês olharem, mandarem para seus amigos, para suas famílias, para realmente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu acho que, como eu comentei várias vezes, já começa por aí. Então, queria deixar esse convite e fico à disposição. Eu vou mandar no chat também meu e-mail que eu tinha mandado na apresentação. Mas é isso. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Renata. Já vou emendar aqui, só porque eu tô vendo a galera dando tchau e eu tô tipo, não, vão embora, pessoal, falta pouco. Vou compartilhar a tela rapidinho, para não me perder aqui, né? Então, bom, primeiro que a Júlia até comentou ali no chat, né, sobre a questão dos produtores rurais. A gente também tem uma frente, assim como tem de gênero e de juventudes para o rural. A Paloma, que está aqui com a gente no chat, vai fazer essas entrevistas com os produtores, conversar com eles. Não é só uma entrevista, né? É uma conversa, por assim dizer. Então, só respondendo essa questão, e a gente super aceita contribuições. Então, Ju, se quiser entrar nesse diálogo aí com a gente, vai ser importante. E aí, como eu tinha comentado, nós estamos promovendo esse compartilhando saberes, né? Então, já tem algumas pessoas que vão gravar vídeos sobre a temática da justiça, elas estão aqui também, para compartilhar. E a gente sabe que nessa época, né, de pandemia, de isolamento, para quem pode, é muito difícil a gente chegar com essa temática, e essa temática parecer também tão relevante quanto a pandemia, quando, na verdade, elas estão todas relacionadas, né? Então, a ideia do compartilhando saberes é não só compartilhar o que foi colocado aqui, né, o que a Renata trouxe, a Andrea trouxe,
mas também o que as pessoas de Piracicaba já fazem, né? Então, um pouco do que a Mari falou sobre a Casa do Hip Hop, o SAF das Minas, tem outras iniciativas e a gente quer dar voz e visibilidade a isso, né? Quer ouvir e olhar para isso. Então, convido vocês aí a gravar também os seus vídeos e aí compartilhar com a hashtag Piranoclima. Eu enviei no chat. E aí nós teremos 2 diálogos das juventudes, né? Como eu tinha dito. O primeiro é dia 9, no Sarau, que é o Lugar Diverso. E dia 15, uma conversa mesmo, mediada aí pelo pessoal da Casa do Hip Hop, para falar sobre justiça, né, sobre clima e juventude, sendo que esse a gente tem dia 12 aí, o Dia Mundial da Juventude, né? E também, como a gente já tinha comentado, tem o Engajamundo, que é nacional, e tem o Engajapira, que é o nosso núcleo local, que vocês podem entrar em contato pelo e-mail. E, além disso, uma questão muito importante, que é esse ano 2020, né, um número meio cabalístico aí, não só para as coisas ruins, mas nós também temos as eleições municipais. Então é super importante, né? Esse plano ele está sendo uma iniciativa da sociedade civil, né? Então nós não temos a certeza da implementação dele, enfim, dele ser levado como um plano realmente. E como ele está sendo construído de forma participativa, nós acreditamos que é ainda mais importante que ele seja regulamentado e implementado, que tenha espaços para cuidar dele. Então, enfim, a gente gostaria que vocês ficassem de olho aí, né, tanto nas propostas dos candidatos e candidatas, quanto também nos materiais que nós vamos lançando, que tem muito disso aí que eu apresentei, os mapas, as análises, enfim, que é sobre a realidade piracicabana. E é isso, muito obrigada, foi ótimo participar com vocês e como o Rodrigo disse, fica o nosso contato aí para qualquer dúvida e comentário, que eu sei que o tempo é curto. É isso. É isso. Eu acho que a Nancy, se quiser fazer uma fala de encerramento. Não está ligado o áudio. Somente, Rodrigo, agradecer rapidamente e deixar um recado, né, que a escola está aberta para todos vocês, se quiserem trazer conteúdo, mesmo na dúvida, tem um conselho que faz parte uma professora da Exalc, o professor Josué da Unimep, então que ajuda a formatar tudo isso e que vocês tragam mais temas como esse, né? A gente vai nessa distanciamento, mas vai achando um jeito também de avançar e colocar à disposição. Então, todos vocês vão receber um e-mail da escola, importante que receba, que devolva isso para que a gente emita também o certificado da escola. Tá bom? Muito obrigada, gente. Aprendi muito aqui, especialmente aí a Renata,